do nosso lado. Isso é super importante, como eu falei para vocês, para avaliação da dinâmica, né, das paredes. Por exemplo, aqui tem a representação de qual é o suprimento conforme uma região que eu enxergo que se movimenta menos, que tem a cinesia, eu posso identificar qual é o vaso que é o culpado por um IAM. Tem um amigo meu que terminou a residência e foi trabalhar, e ele conta que a grande consagração dele foi no primeiro plantão, ter encostado o eco, mostrar, chamado o cardiologista, hemodinâmico, e ter dito, isso aqui é um infarto anterior, porque não está mexendo nada da parede anterior. E foi a consagração dele porque ele estava certo, era simplesmente um achado do eco que essa parte aqui não se movimentava, enquanto as outras pareciam estar hipercinéticas. Tem um livro italiano que é bem interessante, eles dão uma visão muito simples dessa questão de dinâmica. O que eles falam, o nome mais bonito é esse índice de excentricidade, mas o que eles falam é que tu tem que colocar o teu polegar, colocar o dedão mesmo em cima do ventrículo esquerdo, aqui, e ver se as paredes se aproximam do teu dedão de maneira adequada ou não, porque em qualquer momento que uma parede aproximar muito menos ou muito mais, isso é um sinal de anomalia e isso a gente consegue entender como um problema, né? Seja quando o paciente tem a cinesia, que não aproxima, ou seja, que é um exemplo, né, de uma sobrecarga do ventrículo direito, quando a parede se aproxima demais. Essa que seria a ideia. Imaginem todos vocês agora, né, podem colocar o dedão mesmo aqui em cima do ventrículo esquerdo, dessa imagem que a gente está enxergando. Não só o ventrículo esquerdo perdeu o formato de círculo, né, o formato de bolinha, ele fica no formato de D, conforme o ciclo respiratório, e vejam que o VD está muito maior do que aquela meia-lua que a gente conseguiria enxergar. O que eu faço, né, com o meu dedão, de tentar enxergar se as paredes se movem todas iguais, que aqui é óbvio que elas não vão se movimentar, a gente pode medir nesse índice de excentricidade e dizer, olha, esse diâmetro nesse sentido aqui é muito maior, é muito diferente desse aqui, então tem um sinal que as paredes não estão se comportando de uma maneira previsível, que seria dentro da normalidade. Depois do paraesternal, eixo longo e eixo curto, outra janela que é muito importante é a janela apical, né? Qual que é a recomendação para eu chegar nessa janela? Eu tenho que ir aonde eu sinto o coração batendo, bem a ponta do coração, o ictus cordis. Muitos autores recomendam que de fato a gente, né, esqueça o eco um pouquinho, o paciente está ali, decúbito lateral esquerdo, braço elevado, coloco a mão sobre o precórdio e vou sentir aonde tem um impacto, né, o ictus mais forte, para ali eu começar a ensonar e identificar a minha janela apical. Faço isso apontando com o meu índex para as 3 da tarde, ou mais ou menos, o paciente está com a mão elevada, onde estaria a mão do paciente, seriam os referenciais, e o fecho do ultrassom, a orientação do transdutor, em direção mais ou menos ao ombro contralateral, à escápula, então ele fica um pouquinho mais deitado para a gente conseguir fazer uma imagem, que o nosso objetivo seria isso aqui. De novo, aqui está o índex, né? Então estou apontando para a esquerda, aqui vou ter as cavidades esquerdas e aqui as cavidades direitas. Essa é uma das janelas mais difíceis da gente conseguir fazer com qualidade, pelos mesmos motivos que a gente tinha conversado antes, né? Porque eu tenho muito mais pulmão sobrejacente ali essa parte do coração, então fica mais importante ainda eu ter a questão da lateralização para conseguir aproximar bem o coração da parede torácica, por causa do gradil costal, né, para eu conseguir fazer uma imagem boa, se eu consigo abrir ele, isso aí vai ser muito importante, mas é uma imagem que nos dá muita informação, que a gente pode tirar muita coisa dali. De novo aqui, lembrando da importância, né, de um posicionamento adequado, o índex está apontando lá para baixo, e de fato, reparem que a onda do eco, ele vai com uma direção, né, mais ou menos em direção ali ao ombro. E o nosso grande objetivo é conseguir enxergar as estruturas dessa maneira. Como o meu índex está para a esquerda, eu sei que tudo que tiver por esse lado aqui vão ser as cavidades esquerdas. Eu vou ter mais próximo, né? Lembrem, eu estou olhando de baixo, olha aqui, de baixo para cima. Então o que vai estar mais embaixo? Ventrículo esquerdo, né? À esquerda de novo, válvula mitral, átrio esquerdo. Já do outro lado, ventrículo direito. Para ele ser normal, ele não deve ser mais do que uns 60%, 2/3 do ventrículo esquerdo. A grande dica para saber que o ventrículo direito está doente, né, ou que é grave a situação, é quando ele fica do mesmo tamanho do esquerdo, então são coisas que
maneira prática, né? Só de bater o olho a gente já consegue entender se tem problemas ou não, que é essa representação aqui. De novo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito não é mais do que 2/3 do ventrículo esquerdo, válvula mitral, aqui a válvula tricúspide, átrio direito, átrio esquerdo. Então, são imagens que a gente consegue, já até por já ter acompanhado exames de outros colegas, né, e acompanhar o exame de ecocardio, a gente consegue bater o olho e entender o que acontece. A grande questão de conseguir chegar nessa imagem é o que nos dá mais trabalho no começo. De novo, né, a mesma representação, aqui mostrando bem o que eu vou querer enxergar do coração. Reparem, só enxergo onde tem esse desenho aqui do eco, que é o feixe de insonação. Então, eis a importância para eu conseguir estar bem direcionado e conseguir fazer o corte que eu preciso, que eu vou ir reconstruindo como se fosse um corte de uma tomografia, esse achado aqui do coração. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, aqui às vezes a gente vê até a aorta descendente, ventrículo direito, átrio direito. Agora uma representação em movimento, né, desse apical 4 câmaras. De novo, meu índex está aqui. Aqui eu tenho meu ventrículo esquerdo. Quando ele é normal, né, ele tem esse formato que parece uma bala, né? A partir do momento que fica mais fácil, depois eu ver a consciência cardíaca, já começa a ficar um formato mais de balão. Eu consigo ver que a parede dele se movimenta, né? Com boa vontade por inteiro. Veja esse plano aqui que é a base, aqui tem a válvula mitral. Vocês reparam que ela abre, a gente chega a ver o movimento que chega a encostar no septo. Isso aqui é considerado normal. Reparem como a base aqui do coração se movimenta bastante a cada ciclo. Antes da mitral, né, mais profundo, porque eu estou olhando de baixo para cima, eu tenho o átrio esquerdo. Enquanto aqui do outro lado eu tenho ventrículo direito. Reparem que aparece um pouquinho de ar em determinado ciclo, que impede a gente ver ele todo desenhadinho, que nem a gente está vendo aqui na esquerda. Né? De fato, sempre é um empecilho o ar limitando a nossa imagem. Mais abaixo do ventrículo, de baixo para cima, né? Então ventrículo direito, mas em cima, assim, um pouquinho, aqui está a tricúspide e aqui o átrio direito do paciente. De novo aqui, dizendo um por um, né? Vamos sentido horário. Ventrículo direito está aqui. Septo interventricular, isso eu não tinha comentado. Está aqui no meio dividindo os dois. Ventrículo esquerdo, válvula mitral. Olhem a dinâmica dela, né? Como ela abre bem, como ela encosta no septo, como essa base se movendo. Isso aqui é um critério que depois, quando falarem de função sistólica do VE, vai ser algo importante para a gente avaliar. Átrio esquerdo, está aqui. Átrio direito. Era isso, e a pulmonar, tá aqui. Não é pulmonar, desculpem, isso aqui é a tricúspide. Um critério interessante, né, tem vários estudos avaliando o point of care, e eles vão nos dizendo que às vezes a gente não precisa nem com o mínimo treinamento, talvez com essa coisa dos 10 exames, 20 exames supervisionados, a gente já consegue ter informações relevantes sem saber medir coisa nenhuma, né? Sem saber fazer nenhuma mensuração do ecocardio. Eles chamam isso de avaliação qualitativa ao invés de ser uma avaliação quantitativa. Eu não preciso saber medir, mas eu posso ter um treinamento que eu bato o olho na imagem e eu consigo dizer, olha, isso aqui não é normal, né? Isso aqui é problema. Eles chamam isso de eyeballing, seria de eu conseguir olhar essa imagem do coração e dizer, olha, esse coração, esse apical, é muito diferente do que eu via antes. Enquanto no anterior a mitral abria, batia no septo, enquanto a base do coração, né, mexia com vigor, enquanto as paredes antes, né, mudavam de espessura, se aproximavam, esse coração mal mexe. Né? Com isso eu consigo dizer, olha, esse paciente tem uma causa alteração cardíaca, né? Se isso é crônico ou isso é uma doença aguda, pode fazer toda a diferença em dar o diagnóstico. Daqui a pouco, que nem a história desse meu amigo que chegou no plantão e se consagrou dizendo que era um EAM, se é um paciente jovem, né, e que tu avalia isso aqui, é bem provável que tu acerte mesmo sem entender muita coisa de ecocardio, só de reconhecer que esse padrão aqui é muito diferente desse coração aqui, né? Tem mais formato de bala, que a mitral abre com mais intensidade, que a base se movimenta. Então, olha como simplesmente bater o olho nessa estrutura, conseguir fazer a janela do apical 4 câmaras, e assim como das outras, né? Vão poder nos dar informações relevantes. Uma dica importante para falar
do ecocardio, é ter essa questão, essa ideia da terceira dimensão. Sabe que a gente tem que entender que quando a gente vai fazer os diferentes cortes, né, seja nesse sentido, seja nesse sentido, seja nesse sentido, mas que essas imagens se complementam, né? A gente está começando a usar esse método, está começando um treinamento, mas a gente não pode se atirar olhando um corte numa direção só e querer dar um diagnóstico dizendo, isso aqui é uma insuficiência cardíaca, o paciente, o coração dele está muito mal, tem isso, tem aquilo. Façam as janelas de maneira complementar, que isso reforça a ideia e as suposições de vocês. Então vocês vão ter muito mais segurança em entender o que se passa, tendo esses diferentes cortes, né? Um corte não inviabiliza o outro, pelo contrário, essas questões são complementares e vai ser muito melhor o rendimento de vocês fazendo um esforço para conseguir fazer essas imagens de maneira complementar. Outro aqui, um estudo para representar. De novo aqui eu tenho um apical. Olha, aqui está para a esquerda, né? Então, cavidades esquerdas, cavidades direitas. Olha a dinâmica desse coração aqui, né? Não há dúvida se o outro estava batendo fraco, né? Estava batendo devagar, né? Quase parado. Esse aqui eu tenho uma dinâmica que chega a ser difícil de acompanhar, chega a ser difícil de entender o que acontece, mas de fato, vou dizer para você, isso aqui é mitral e ela se movimenta bem, né? A base do coração se movimenta bem, a gente não tem dúvida. Que eu só trouxe essa imagem aqui para mostrar para vocês. E o diâmetro, hein? Será que esse ventrículo esquerdo aqui é maior, né, do que esse ventrículo direito? Será que essas cavidades mantiveram a mesma proporção que a gente tinha falado, que o ventrículo direito não pode ser mais do que 2/3, 60% do esquerdo? Não é. Tá até difícil de medir, mas a gente repara que o ventrículo direito parece ser do mesmo tamanho, ou talvez até um pouco maior que o ventrículo esquerdo. Então, de novo, um achado super simples, né? Um achado super focado, mas que pode mudar completamente a ideia e a avaliação que a gente está fazendo nos nossos pacientes. Só de eu fazer um apical e fazer, eles chamam isso de relação ventrículo direito sobre o ventrículo esquerdo. Mas só de eu perceber que o meu ventrículo direito tem o mesmo tamanho ou maior que o ventrículo esquerdo, muda completamente a conversa. Se eu estava pensando antes em choque cardiogênico, IAM e tal, agora eu passo a pensar, sei lá, num choque obstrutivo, num TEP, alguma coisa nesse sentido. Outra janela que eu